Bom dia, o Frente a Frente está de volta com Gonçalo Amaral do PS, Ricardo Neves Sousa do PSD e Daniel Lucas da Coligação pela Guarda, Nós, Cidadãos e PPM, para comentar a atualidade política da semana, que fica marcada pela tomada de posse de Carlos Chaves Monteiro na Junta de Freguesia, mas também pela primeira reunião de Câmara do novo Executivo Municipal. Sérgio Costa mantém os principais pelouros do Executivo. Com 3 vereadores a tempo inteiro, não seria expectável que o Presidente entregasse mais pelouros aos seus vereadores, Ricardo Neves Sousa? Antes de mais, bom dia a todos os presentes, cumprimento também os nossos ouvintes. Bem, efetivamente, poderia ser expectável que desta vez Sérgio Costa abrisse mão de mais alguns pelouros, até porque tem mais um novo elemento na variação e, portanto, a lógica determinaria que assim fosse. No entanto, o atual Sr. Presidente, todos nós sabemos que ele gosta de concentrar em si o poder e, como tal, não é propriamente, enfim, um gesto que lhe seja característico o deixar os seus créditos por mãos alheias. Portanto, nesta última reunião de Câmara, as reuniões de Executivo mantêm-se, tal como há 4 anos, às segundas e quartas segundas-feiras de cada mês, por volta das 3 da tarde. Também o vereador António Fernandes foi designado o vice-presidente neste novo executivo. Eu agora abro aqui um parênteses, eu provavelmente, se fosse o vereador Rui Melo, não ficaria muito satisfeito. Quer dizer, alguém que durante 4 longos anos aguentou não foi 4, mas 3 anos, aguentou estoicamente ao lado do Sr. Presidente e, diga-se em bom da verdade, não fez um mau mandato. Pelo contrário, o que não há assim nada de muito significativo que se aponte ao vereador Rui Melo e, portanto, seria perfeitamente expectável que ele agora fosse brindado com esta deferência de ser entregue a vice-presidência. O Sérgio Costa entendeu que não, que a vice-presidência seria entregue a António Fernandes e, portanto, julgo que o vereador Rui Costa não terá ficado muito satisfeito. Rui Melo não terá não terá ficado. Falou-se muito do Rui Costa no fim de semana. Exatamente, é o vício de linguagem. Bom, mas tirando isso, na distribuição dos pelouros e daquilo que eu pude apurar, portanto, Sérgio Costa fica com aquelas áreas teoricamente consideradas com mais proeminência, como é o caso das obras públicas e da divisão financeira e da provisionamento. Eu aqui sublinho o facto de Sérgio Costa ser o detentor do pelouro da área financeira, para além, por um lado, congrega em si todo o poder de decidir acerca da distribuição dos dinheiros pelas diversas áreas e também, com isso, pode de algum modo condicionar a atuação dos outros vereadores, porque é ele que tem a torneira financeira, ele abre e fecha a seu belo prazer e pode de algum modo não dar aquela independência que os vereadores deveriam ter para atuar nas suas áreas. Portanto, estão sempre, é um pouco como Portugal, estamos sempre todos dependentes do Ministério das Finanças e isso de algum modo cerceia a nossa forma de atuar. Depois, outra coisa que me pareceu um pouco caricato foi partirem-se algumas divisões. Por exemplo, divisão administrativa e de recursos humanos. Foi partido ao meio, a parte dos recursos humanos fica com António Fernandes, a parte administrativa fica com Cláudia Guedes. Por exemplo, na secção do ambiente, as florestas e o desenvolvimento rural ficam com António Fernandes, mas a parte do ambiente em si fica com o Rui Melo. E isto acontece em alguns casos, portanto, divisões que deveriam fazer parte da competência de um vereador são divididas por 2 vereadores. Eu não entendo esta lógica, eu apenas a percebo do ponto de vista da premeditação, porque isto, baralhando e dividindo por vários, se alguma coisa correr mal, portanto, dilui-se e também não permite que uma pessoa tenha demasiado poder numa determinada área. E é a salva frase, o dividir
para reinar. É esta a leitura que eu faço. De qualquer modo, Sérgio Costa continua com o gabinete de apoio à presidência e variação, portanto, isso é perfeitamente lógico. Mantém os mesmos, tanto, sim, exato. Tanto adjunto como tal e qual como há 4 anos. O gabinete de apoio às juntas e associações, portanto, Sérgio Costa jamais deixaria de ter este ascendente sobre as juntas de freguesia, que agora lhe deram a vitória que teve. E depois há aqui uma coisa curiosa: Sérgio Costa mantém o pelouro do gabinete das participações sociais. Ao fim e ao cabo, as participações sociais são, digamos, as cotas que têm em diversas entidades, onde a Câmara é acionista ou sócia. E também tem a ver com a gestão das participações sociais e dos serviços municipalizados. Por exemplo, a Câmara da Guarda participa na APAL, portanto este vai ser o gabinete que vai gerir a ligação com a APAL. Ao fim e ao cabo, é a polícia política da APAL, é a pidolastase da APAL, porque se o Presidente congrega em si este poder, é ele que vai decidir como esta empresa e outras que subsequentemente possam vir a existir, ficam sempre na dependência direta dele. Portanto, isto, por um lado e por todos os lados, só determina a congregação de poder numa única pessoa das áreas mais importantes da Câmara. Depois, a comunicação e relações públicas, a auditoria e controle interno, que isso já é de lei, e também as obras públicas, fica tudo na esfera do Presidente Sérgio Costa. Já António Fernandes fica com a parte da Autoridade Sanitária e Veterinária, com a fiscalização, proteção civil, a parte de recursos humanos da Divisão Administrativa de Recursos Humanos, os equipamentos da parte da divisão de obras públicas. Portanto, Sérgio Costa fica com a parte das obras públicas, mas a parte dos equipamentos, ou seja, reparações e manutenções, isso já entrega a António Fernandes. A parte do planeamento, da divisão de planeamento e gestão urbanística, fica também com a parte com António Fernandes, e as florestas e desenvolvimento, como já tínhamos visto. Depois, Cláudia Guedes, era expectável que ficasse com a área da educação, intervenção social e juventude, e também com a cultura, com o turismo e valorização do território, também uma parte de divisão de economia e turismo, e também com a secção administrativa da parte de recursos humanos. Perdão. E o vereador Rui Melo, à semelhança do que já acontecia, fica com a parte da informática e modernização administrativa, que eu lembro que é das áreas mais importantes na Câmara neste momento, porque cada vez mais os serviços públicos, na minha opinião, devem ser desmaterializados por forma a que o cidadão, o mais rapidamente possível e onde quer que esteja, sem grandes custos, tanto do ponto de vista pessoal como até económico, possa acorrer aos serviços da Câmara e tratar dos assuntos que serão tratados. O Rui Melo fica também com outra área muito importante, que é a área da mobilidade. Hoje em dia cada vez mais se fala tanto na questão da mobilidade, portanto fica com um pelouro que na minha perspectiva que é importante. A parte do desporto, que ele também já tinha, e que na lógica daquilo que foi o programa eleitoral da coligação Nós Cidadãos PPM, valorizava muito a componente desportiva e, portanto, o Rui Melo fica com essa componente. O ambiente, a toponímia e sistema SIG e também as obras particulares. Portanto, aqui a única coisa que eu acho assim de diferente relativamente há 4 anos tem a ver com o partir algumas divisões em 2 ou em 3 partes, dividindo-as, em vez de as concentrar num único vereador, divide-as por vários. Portanto, esta é a única nota que eu deixo. Para dar trabalho a mais a todas as pessoas, do Executivo, é isso? Não, eu acho que não é para dar trabalho a todas as pessoas, é mais para dividir para reinar. Portanto, para não permitir que alguém brilhe mais do que ele ou que tenha mais protagonismo ou projeção. Portanto, assim dividindo, as coisas ficam num nível mais intermédio e, portanto, Sérgio Costa, tendo ele os principais pelouros, ou pelo menos aqueles que são mais significativos, não deixa que os outros, nas suas áreas, portanto, brilhem mais do que ele ou que possam, de algum modo, olhar com um olhar goloso para o lugar que ele atualmente ocupa. Gonçalo, o que é que lhe parece esta repartição dos pelouros no novo Executivo, na nova maioria, digamos assim? Não, é verdade, isto foi um bocadinho o que o Ricardo disse, há aqui um pequeno baralho a volta a dar em algumas áreas, né, também devido efetivamente a que neste momento há mais um vereador, né? Primeiro, ressalvar que efetivamente
algo que foi criticado no passado, mas Sérgio Costa opta também, e muito bem, parece-me a mim, muito bem, por manter os 3 vereadores a tempo inteiro. As áreas, a divisão das áreas, é normal que haja uma transposição do mandato anterior para este, porque obviamente quem já gera algumas áreas de governação já tem um conhecimento maior, já está por dentro dos assuntos, das pastas, como se costuma dizer, e efetivamente pode continuar o trabalho que tem vindo a ser feito, seja ele qual for. Efetivamente, com a entrada de mais um vereador, acaba por haver aqui alguns ajustes. Efetivamente, eu procurei o organograma da Câmara Municipal, que está no site do município, e tentei fazer aqui um apanhado, portanto, do que foi dito, embora eu não tenha tido acesso ao documento onde está plasmado a verdadeira delegação de competências, né? Portanto, o que sabemos é efetivamente pela comunicação social. Tentei fazer aqui um apanhado da área de atuação de cada vereador e surgem-me aqui algumas dúvidas. Surgem-me algumas dúvidas, uma delas é efetivamente, esta aqui é a maior de todas, é que eu olho para o organograma da Câmara e nem sequer temos uma secção, nem sequer temos uma área de obras particulares. Isto se calhar pode explicar o caos que tem sido, né, a aprovação de obras particulares por parte dos particulares. E esse organograma está atualizado? É o que está no site, tenho que o ter como atualizado, o atual. Pronto. Ou seja, a mim custa-me um pouco a compreender como é que, em primeiro lugar, isto vou ser sincero, só ontem quando fiz este exercício de colorir quadradinhos, por assim dizer, é que cheguei à conclusão de assim, então, mas assim, não há secção de obras particulares, há as obras públicas, não há secção de obras particulares, apenas temos um gabinete municipal de fiscalização. Pois. É a referência que temos às obras particulares aqui. Ou seja, eu não compreendo em primeiro lugar, compreendo, mas se calhar um cidadão que não tenha tanta experiência, tanto conhecimento nesta área, não consegue perceber em que divisão, a que chefe de divisão é que se deve dirigir se tiver um problema com uma obra particular, com a aprovação de um projeto ou com a emissão de uma licença de habitabilidade ou algo assim, ou até de uma urbanização. Mas a verdade é esta. A omissão desta área de atuação na delegação da competência entre vários vereadores, isto diz muito. E podemos pensar assim, ok, não foi dito nada, estará sobre a alçada do Presidente. Se calhar está. A verdade é que ou se tenta desviar as atenções, ou então algo realmente vai muito mal, porque este devia ser um ponto primordial da atuação da Câmara Municipal. Porque sabemos de antemão, toda a gente de certeza que conhece casos de pessoas, ou muitas das pessoas já tiveram lá projetos na Câmara Municipal e sabem que se antes não era rápido, agora é muito lenta a aprovação de qualquer projeto. E politicamente, nesta divisão de áreas de atuação, de pelouros, a culpa vai morrer um bocadinho solteira, não é? Porque se nós tivéssemos assim alguém, fosse o Presidente ou qualquer um dos vereadores, dizer assim, é o responsável pelas obras particulares, aí havia um foco, havia aqui um accounting, né, que a gente dizia assim, não, aquela pessoa tem que prestar conta sobre o andamento, sobre o problema das obras particulares. E não temos, efetivamente, não temos no organograma e não temos na divisão das áreas de atuação. Efetivamente, já vimos, será por ideia minha, claro, e a minha ideia vincula-me a mim e não quero dizer sequer que esteja correto, mas eu acho que a habitação é uma área primordial e tenho aqui algumas coisas que vou falar mais à frente, mas a habitação é uma área primordial da vida das pessoas. Hoje em dia é provavelmente o maior problema da vida das pessoas. Somente jovens querem começar a sua vida, se querem emancipar, arranja-se mais facilmente um bom emprego, até se há um emprego estável, do que se arranja uma casa própria. Efetivamente, e não estamos propriamente a ver, eu não estou a ver efetivamente ninguém, pelo menos aqui na Câmara da Guarda, com vontade de dizer assim, vamos tentar mudar isto.
Supostamente será desta que avançará a tal empresa municipal que vai gerir o património habitacional da autarquia. Mas mesmo assim isso não terá... Deixa-me só dizer mais um ponto. Não terá a ver com as obras particulares. A autarquia, como eu disse, acho muito bem que as autarquias têm que ter esta iniciativa, também têm que ser proativas na questão da criação de habitação, mas efetivamente não consigo ver aqui uma verdadeira intenção. Agora, isto é mesmo a talho de foice. Isto são dados que eu verifiquei em setembro deste ano, portanto têm menos de 2 meses, e têm a ver com os edifícios concluídos. Portanto, eu os tirei da Pordata, edifícios concluídos por concelho. Então, se nós formos a Guarda em 2024, mais uma vez refiro, são dados da Pordata e os nossos ouvintes podem ir confirmar, em 24 foram concluídos no Concelho da Guarda 9 edifícios. Em 2023, 4, em 22, 5 e em 21, 4 edifícios concluídos. Vamos à Covilhã. Vemos que em 21 foram concluídos 36 edifícios, 49 em 22, 34 em 23 e 41 em 24. Viseu, nem é bom falar. Vamos a Castelo Branco, 69 em 21, 63 em 22, 71 em 23, 66 em 24. Vamos a Bragança, edifícios concluídos, 83 em 2021, 84 em 22, 62 em 23 e 64 em 2024. Edifícios, são uma vivenda, casas, portanto, tudo isso. Aqui, com estes dados, dá para verificar a dinâmica construtiva num concelho e nos outros. E a pergunta que eu faço é: a culpa está só do lado dos empreiteiros ou da oferta, ou muitas vezes também os serviços administrativos, pela sua ineficiência e pela entropia que criam, não é também um fator de exclusão do investimento? E muita gente que até pretendia investir na Guarda e construir na Guarda não constrói porque sabe que administrativamente tem ali um pesadelo 2 ou 3 anos para obter a porcaria de uma licença. E olhamos para outros concelhos que são semelhantes, portanto, que jogam no nosso campeonato, e vemos a diferença é que não fazem mais 2 ou 3 edifícios. Estamos a ver que em 24, que é o último ano, e agora perdi isto que eu aqui tinha, estamos a falar de diferenças muito substanciais. Estamos a falar de 9 edifícios em 24 na Guarda para 64 em Bragança no mesmo ano. Portanto, acho que é por demais, estes números refletem a realidade que nós estamos a viver. Agora, havia outro ponto muito importante que eu queria aqui salientar. A divisão de Economia e Turismo acaba por ser dividida entre o Presidente Sérgio Costa e a Vereadora Cláudia Guedes. Portanto, o Presidente Sérgio Costa ficará com Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo e a Vereadora Cláudia Guedes ficará com Turismo e Valorização do Território. Isto para mim não faz todo o sentido. Poderá fazer algum. Eu admito que haja dinâmicas, obviamente admito que o Presidente poderá trabalhar em conjunto com a vereadora, mas efetivamente o turismo hoje em dia, nós sabemos, estamos em Portugal e Portugal tem tido um crescimento económico muito grande graças ao turismo. O turismo tem um peso enorme no crescimento económico que tem tido e obviamente nós não podemos também passar ao lado. Agora, efetivamente, eles estão separados. Claro, não quer dizer que não consigam trabalhar em conjunto, e pretende-se que sim, mas acho que a ideia tem que ser analisada logo na globalidade. No entanto, queria deixar aqui 2 pormenores muito engraçados. O primeiro, a nível do desenvolvimento económico, e nós vimos quantas vezes Sérgio Costa, acho que foi até num debate da RTP, até enumerou o número de lugares de postos de trabalho que vinha de cada situação, como eu digo, os tais 1.600 postos de trabalho. Uns já estavam criados, outros estavam por criar, outros iam ser criados, outro era a Câmara que criava, outros eram independentes, outros era o sonho. Era o sonho, por exemplo, ainda constou-me nestes últimos dias que uma grande indústria da cidade da Guarda, neste caso a Sodécia, ao invés de estar a criar os 160 postos de emprego, que acho que era isso que Sérgio Costa adiantava que iriam ser criados, pelos vistos está a reduzi-los, porque parece que está a decorrer um processo em que está a fazer dispensa de funcionários por mútuo acordo.
Portanto, isto começamos já mal. Nós sabemos que há sempre estas surpresazinhas que acontecem imediatamente a seguir às eleições, e daqui a 4 anos já ninguém se lembra. Mas, efetivamente, começa já muito mal Sérgio Costa. Portanto, e tem muito para fazer por aqui. Sérgio Costa tem, então tem que voltar a fazer contas, é isso? As contas, ele apresenta as contas que quer. Eu presumo que ele terá as contas certas do lado dele, mas, claro, ele depois apresenta-as da forma que lhe apetecer, de forma mais empolada, conforme ele dá jeito. A outra questão é que na semana passada foi publicado pelo INE o estudo sobre o poder de compra relativo a 2023. A gente andamos sempre uns aninhos em atraso na apresentação destes estudos, como é natural, né, pela recolha dos dados e tratamento dos mesmos. E este estudo apresenta aqui 3 indicadores muito interessantes de uma análise que deve ser feita pelos agentes municipais. Temos o indicador per capita do próprio poder de compra, né? Que é o indicador que pretende traduzir o poder de compra manifestado cotidianamente, ou seja, digamos, o poder de compra inerente às pessoas que moram e que trabalham ou que fazem vida de alguma forma nos concelhos, e aí a Guarda não está propriamente mal, está no percentil 83, por exemplo, comparando aqui com está ao nível de Viseu. Viseu e Castelo Branco estão no percentil 86, efetivamente não estão muito acima. Está abaixo. Covilhã 75. Está abaixo. Não, isso não é Castelo Branco. Não, aqui Castelo Branco é este aqui azul. Mais clarinho. Azul, sim. Aguarda os amarelos. Mas pronto, mas eu fui mesmo ao Excel, né? Sim. Pronto, Castelo Branco e Viseu no 86, Aguarda 83, Covilhã 75, o segundo concelho do distrito da Guarda com o maior indicador per capita já é a Ceia, que já aparece no percentil 48, portanto a meio da tabela. Pronto, depois do resto os outros concelhos do distrito da Guarda aparecem um pouco aí mais por aí abaixo. Mas depois analisamos a percentagem do poder de compra. Isto também é importante, porque está no percentil, pode haver uma diferença enorme, né? O percentil basicamente é uma ordenação do ranking, é o ranking do poder de compra per capita em cada concelho. Mas depois só observarmos a percentagem do poder de compra que cada concelho tem no total do país, não é? O peso de cada um. O peso de cada um. Pronto, as coisas para a Guarda também não estão mal de todos, mas já não estão tão bem. A Guarda aí já está no percentil 80, enquanto Viseu está no 91, Castelo Branco 84, Covilhã 81, Ceia 61. Pronto, ou seja, um bocadinho mais abaixo, mas pronto, Viseu nós sabemos que realmente está, até pela dimensão do concelho, está um pouco acima de nós, e seria esperado, não é? Mas pronto, ok, não está muito mal. Não nos foge muito. Não nos foge muito. Mas depois temos o fator dinamismo relativo. O fator dinamismo relativo é o quê? É o consumo extraordinário, ou seja, eu até apontei aqui para poder explicar. Não é o supérfluo, é o sazonal. Okay. O que não é inerente aqui ao concelho. Ou seja, é o poder de compra de manifestação irregular, geralmente sazonal, e que está relacionado com os fluxos populacionais introduzidos pela atividade turística associados à dinâmica económica. Ou seja, e cá está a tal ligação entre o dinamismo económico e o turismo. E aqui sim, até agora estava tudo muito bem e a partir de agora fica tudo bastante mal. É que nós temos o concelho do Sabugal no percentil 87. Como é de esperar? Nós sabemos a dinâmica que o Sabugal tem, nomeadamente no verão, com os imigrantes, com as estradas e as casteias. Obviamente. Ou seja, claro, o Sabugal tem um poder per capita inerente baixo, mas depois, a nível sazonal, aumenta. E mesmo, aliás, a título de curiosidade, o concelho que lidera o ranking é Albufeira. Pois. Lá está, perfeitamente compreensível também, não é? Pronto, depois, ou seja, os concelhos que nós estávamos aqui a analisar aparecem um bocadinho mais por baixo. Ceia no percentil 51, Covilhã no 44, Viseu no 37, Castelo Branco no 21, Guarda no percentil 12. Ou seja, isto significa que a Guarda não é propriamente um polo, parece-me a mim. Posso estar a tirar uma ilação um bocadinho até forçada, mas a Guarda não é propriamente um polo de turismo ou pronto, lá está, para quem há 12 anos, né, via
um Presidente da Câmara que dizia que ia pôr a Guarda no mapa, acho que falhou completamente. Eu não fui ver a evolução deste índice, mas de certeza que não deve ter havido muita mudança. Agora a verdade é esta: a Guarda em 2023 era dos concelhos do país que menos poder per capita apresentava em gastos sazonais. Isto, sim, tem que ser, e daqui eu digo que o turismo e o desenvolvimento económico têm que ser analisados muito em conjunto, porque se calhar aqui isto é, como é que é, Ricardo, nas análises SWOT, uma oportunidade. Exatamente, nas ameaças é preciso ver as oportunidades. E pronto, de resto o Ricardo já fez aqui uma análise exaustiva dos pelouros com que vamos conhecer a opinião do Daniel Lucas sobre esta distribuição de pelouros na Câmara da Guarda. A Câmara vai ganhar mais eficiência com esta distribuição de pelouros, Daniel? Bom dia, Luís, bom dia aos meus colegas de painel, Ricardo e Gonçalo e todos que nos ouvem. Antes de mais, acho que o que o Ricardo disse, desvalorizando alguns pelouros ou algumas divisões, eu acho que não é de uma forma de ser intelectualmente honesto, porque assim, a ação social, o turismo, temos a educação, a proteção civil, são tão importantes como os outros pelouros que o Sérgio Costa, portanto, está a assumir, não é? E para mais, é natural que o Sérgio Costa assuma as pastas que já vinha, como o Gonçalo disse bem, que já vinha do mandato passado, porque se alguém conhece esses dossiês é o Sérgio Costa, para dar aqui andamento e para finalizar e para haver aqui muito mais ação relativamente ao desfecho daquelas obras que já estão em curso, outras que estão em papel ainda e que é para finalizar. Portanto, não me parece que haja realmente esse problema todo, ou que o Sérgio Costa quer ter toda a atenção, não é? Portanto, como foi dito, eu acho que não tem nada a ver. Pelo contrário, eu acho que a parte da divisão financeira, como foi de provisionamento, até está dividido e bem, não é? Portanto, com o vice-presidente, com o António, não é? E acho que esta divisão vai trazer mesmo aqui uma grande partilha, e é normal, e mais diálogo, e com um foco que é do desenvolvimento. Portanto, eu acho que há aqui uma interligação, tem que ser. Portanto, ninguém está a trabalhar na sua quintinha, que acho que foi isso que correu mal no passado. Começaram a fechar-se nas suas quintinhas, e neste caso aqui acho que, na minha perspectiva, aquilo que está a ser feito é uma partilha desses pelouros para um objetivo final. Portanto, e o objetivo é desenvolver a Guarda. Portanto, isso acho que é muito claro. Eu acho que o que o Sérgio quer fazer, e aliás, isso vem no discurso dele, não é? Portanto, ele prometeu mais diálogo, proximidade política e social, portanto, e acho que não está a fugir muito daquilo que realmente apontou. Realmente aos vereadores que assumem, quando o Ricardo diz que está a desvalorizar o Rui Melo, acho que não é de uma forma... eu sei que tu não queres dizer aquilo que estás a dizer. Pelo contrário, alguém que dá como Rui Melo e agora não é escolhido como vice-presidente, eu falo por mim, eu não ficaria muito satisfeito. Pronto, é só isso. Não, eu sei que tu podes ter aqui alguma, que eu também acho que sim, que bom, eu não quero ir por esse caminho que agora ia imaginar, que eu acho que contigo, por exemplo, acredito que o PSD tenha sido injusto contigo, que merecias muito mais, mas isso é outra história. Agora, relativamente, eu acho que é esta divisão, ou estes pelouros de confiança que deu ao Rui Melo, eu acho que é tão diverso, honestamente, é tão diverso, que é uma prova de confiança do trabalho, como foi dito, que desenvolveu, o trabalho que desenvolveu e que pode vir a desenvolver. Não por exemplo, o Rui Melo perdeu o pelouro do turismo. Mas ganhou outros, quer dizer, e esta parte mesmo do ambiente, que se alguém é defensor e está dentro do projeto do ambiente é ele, a parte também do desporto, vai conseguir de certeza alavancar, portanto, o desporto aqui na Guarda, que é uma promessa já feita há tantos anos, e acho que é a pessoa indicada. Portanto, não vejo que seja uma desvalorização, pelo contrário. E a pessoa da Cláudia Guedes, enquanto vereadora, eu acho que foi bem escolhido, apesar que há aqui um estigma, muitas vezes, parece que a área social e a educação tem que ir sempre para as senhoras, não é? Portanto, acho que há aqui um estigma que... Neste caso, sendo uma professora, tinha toda a lógica. Mas tinha a lógica toda. Era expectável. Naturalmente que era expectável. E quem leu, ou quem acompanhou... Agora, Daniel, deixa-me só interromper 10 segundos. A área social também desapareceu do organigrama da Câmara. A única coisa que a gente lá encontra é a ação social escolar.
Mas deve ter algum erro. Eu por acaso também fui ontem pesquisar e nem estão a tirar coisas, portanto. Um erro plasmado. Eu não sei se vem do passado. Pode ser um lápis. Não, até porque nós temos de ser aqui honestos. Das áreas mais importantes, claro que o empreendedorismo, a parte económica, a finança, é tudo importante. Isto até parece que estamos aqui a discutir qual é que é a quintinha melhor, se é a minha ou se é a tua. Não é esta a questão. Mas na ação social, na área social, quer dizer, onde está incluído naturalmente, e também, aí também tenho que reconhecer que o Gonçalo tem razão, espero que haja depois alguém ou técnicos só virados para a parte da habitação, porque é mesmo um flagelo que nós temos, isso é claro, mas penso eu que está dentro também da área da ação social, como esteve anteriormente, e acho que a Cláudia Guedes é a pessoa indicada, seja na parte da educação, seja na parte da cultura, seja na parte do turismo, porque essas áreas são interligadas, portanto, penso que basicamente é isso portanto, relativamente ao António Fernandes, portanto, acho que a sua formação, aquilo que tem apresentado, ele tem experiência autárquica, né? Foi presidente adjunto acho que 12 anos, sim. Portanto, se alguém tem, ou mais, se alguém tem experiência a ele, eu acho que esta divisão está, na minha opinião, e só me valida naturalmente, só me valida a mim, ao contrário, eu acho que não é nada para dividir para reinar, eu acho que pode ser considerado dividir para reinar, mas melhor, naturalmente. Dividir responsabilidades com o Presidente a ter sempre a última palavra. Eu acho que é natural. Eu acho que é natural. Até porque, como estava a dizer, não querendo estar a ser repetitivo daquilo que já foi dito, se alguém conhece os dossiês, portanto, e que quer... Até porque o Sérgio Costa tem aqui uma questão, que é aquilo que ele prometeu, e nós na semana passada falamos muito sobre isto, aquilo que ele prometeu, ele vai ter que cumprir estes 4 anos. Portanto, ele não vai querer... Ele vai querer prometer, aquilo que ele prometeu, ele vai querer cumprir. Portanto, hoje foste tu que disseste, das outras vezes temos sido nós. Hoje foste tu. Não, eu na semana passada já tinha dito também. Já tinha dito. Agora, a única coisa que eu disse, e salvaguardando, que há projetos que vocês sabem muito melhor do que eu, que estão nessas áreas, há projetos que, mesmo que se inicie agora o estudo, ou o planeamento, etc., que podem demorar 7, 8 anos. Ou seja, não é nos 4 anos que ele vai concretizar, de certeza absoluta, grande parte das obras. Agora, eu acredito que esta ligação e esta interligação entre os pelouros e os vereadores tem a ver com isso, tem a ver com ele querer estar, naturalmente, dentro dos assuntos, ter a última palavra e querer que isto avance. Isso não tenho dúvidas. Relativamente às obras de particulares, deve estar inerente... Parece-me que está inerente, mas poderia estar mesmo uma coisa muito mais específica, também reconheço isso. Ora, desta primeira reunião de Câmara houve também algumas solicitações, algumas sugestões da oposição. Tanto o PS como o PSD propuseram que reuniões de Câmara passassem a ser transmitidas online. A maioria diz que ainda não é a altura certa para fazer isso. Ricardo Neves Sousa, faz sentido este adiar de transmissão online das reuniões de Câmara? Não, claro que não faz sentido nenhum, muito longe disso. Aliás, eu só quero lembrar aos presentes e a quem nos ouve que esta proposta da transmissão online das reuniões de Câmara adveio de uma sugestão, de uma moção apresentada pelo PSD em sede da Assembleia Municipal em 2022, se a memória não me E o PS também já tinha apresentado. E o PS, pronto. Ou seja, estes dois partidos já, no passado, apresentaram, e bem, e fundamentaram o porquê dessa apresentação, da transmissão das reuniões de Executivo. Aliás, eu não entendo como é que as reuniões da Assembleia Municipal, que é uma estrutura muito mais complexa, muito maior e com uma duração temporal muito, muito mais abrangente, e como é que elas são transmitidas para todo o sítio, para quem as quiser ver, e as reuniões de Câmara, que é um ambiente mais circunscrito e tecnicamente até muito mais fácil, não são feitas, porque, em boa e bom da verdade, os cidadãos da Guarda, para saberem o que se passa nas reuniões da Câmara, apenas o sabem por aquilo que aparece veiculado pela comunicação social. E apesar de a comunicação social fazer uma cobertura até às vezes exaustiva disso, muitas vezes há pormenores e há circunstâncias que se perdem. Alguém que veja consegue muito mais facilmente perceber a dinâmica dos vários grupos ali representados, que muitas vezes, e por melhor que seja a comunicação social, não consegue transpor isso para o papel ou para
a plataforma que tem de transmissão da informação. Atenção que a comunicação social não pode assistir a todas as sessões. Exatamente. Apenas a metade. Exatamente. Eu já lá ia. Exatamente. E a comunicação social apenas em cada mês pode assistir a uma das reuniões. Sérgio Costa deu como desculpa, e eu aqui vou ler textualmente porque foi retirado da citação dele: o que importa agora é pôr tudo em marcha. Mas espera aí, mas pôr tudo em marcha o quê? Mas não estava já em marcha, as coisas não estavam já em marcha, não houve já um mandato, o que é que agora, assim de novo, que tenha que ser posto em marcha, que tenha que fazer e esperar este projeto para se acabar o que está a fazer? Eu não entendo. Porque se nós formos consultar, assim, é muito simples. O equipamento de topo para transmissão online deste tipo de situações custa 3.000 e tal euros. Equipamento de topo de gama, 3.000 e tal euros. Bem, acho que a Câmara da Guarda, apesar de financeiramente nós não sabemos quais é que são as contas neste momento, mas penso eu que ainda não esteja assim tão mal que não tenha 3 ou 4 mil euros para investir em hardware desta natureza. Depois também há o problema dos técnicos. Tanto quanto eu sei, na Assembleia Municipal, a Câmara subcontrata técnicos externos para proceder àquelas emissões. Bem, agora com tantos colaboradores que foi introduzindo nas suas fileiras, eu julgo que há de arranjar lá 2 ou 3 que tenham conhecimentos, e se não têm, que vão tirar a formação para isso, portanto não há mal nenhum, quer dizer, que possam de algum modo dar suporte a esta necessidade. Porque uma coisa é certa: quanto menos informação a população da Guarda tem, menos esclarecida é, e portanto o seu voto pode ser deturpado em função daquilo que lhe é apresentado. Em pleno século XXI, eu não consigo conceber como é que num país europeu como Portugal haja este tipo de sonegação de informação, este tipo de espartilhar a verdade, ao não permitir que as reuniões que deveriam ser públicas não possam ser transmitidas. As reuniões são públicas há mais de 20 anos, há atas escritas, há gravações, há 20 anos. São públicas. Tens as atas. Isso é ser injusto. Eu posso lá ir assistir? Não. Eu posso meter uma tarde de férias para lá e há atas, há gravações. Tens algumas onde há 20 anos. Quer dizer, isso é até injusto. O Ricardo quer é dar continuidade à reunião pública. Não, o que eu quero. Não quero. Isso é mesmo populismo. Daniel, não é. É um tema complexo. Naturalmente que é um tema complexo. Uma coisa que é aquilo que é a realidade e é transposta para a escrita, muitas vezes não reflete o estado de espírito, o ambiente, toda essa dinâmica, ou seja, a própria comunicação não verbal. Mas é verdade. Não reflete a comunicação não verbal. Mas o ver não é muitas compreender. vezes, para quem está a ver, não é estar na posse de toda essa informação, se calhar ajuda a fundamentar. Por acaso eu acho que a leitura é muito mais importante do que o ver. O ver não significa compreender. O ver, neste caso. Eu penso que no Distrito da Guarda apenas as câmaras de Gouveia e Manteigas transmitem online as reuniões de Câmara. Olha, aqui estão 2 bons exemplos. Olha, se calhar o Sr. Presidente Sérgio Costa pode falar com esses 2 autarcas e perguntar como é que eles fizeram. Se calhar eu acho que é um tema complexo, mas tem que ser, dizer. E eu não estou. É um tema ainda que tem que refletir melhor, naturalmente. Não estou totalmente de desacordo que sejam transmitidas, mas tem que haver aqui um regulamento muito bem estruturado, porque é preciso saber também o que é o privado, o que é o público, quer dizer, a proteção de dados. Temos de ter aqui algum cuidado. O que o Ricardo quer é que ele vá para lá, e porque só o Presidente pode fazer um gesto, olha aquele gesto. Ou seja, é populismo ou então manipulação de imagens, como temos visto na Assembleia, a utilização de imagens para depois fazer alguma paródia, portanto, que é uma coisa. Enfim, aqui eu acho que o mais importante é a informação neutra, concreta, está escrita e está gravada. Não se pode fugir a isso. Agora, usar as imagens, não estou a dizer que estou contra, atenção, portanto, ainda é algo que a minha pessoa, portanto, ainda estou a pensar quais é que são as vantagens e desvantagens. Agora, criar, acho que um local que deve ser de reflexão, de debate também entre o Executivo, não se pode tornar um antro de política populista, honestamente. Daniel, deixa-me só dizer, não me leves a mal isto que eu te vou dizer, porque eu digo-te com todo o carinho. Acredita, eu digo-te isto com todo o carinho. Tu, muitas vezes, aí a defender. Mas não é questão de, não estou a defender ninguém, estou a dar a minha opinião. O que o Ricardo, imagina agora o que era nos nossos locais de trabalho, ou os professores,
estão a dar as suas aulas, os pais começaram a exigir que as aulas tivessem lá uma câmarazinha para serem filmados as aulas e os alunos que estão lá. Qual é o problema? Qual é que é o problema? Isso é completamente Não, errado. qual é que é o problema? Mas, espera, mas se fosse qual é que era o É questão de problema? privacidade, é questão do... Portanto, ou seja, isto aqui, Ricardo, Problema, Ricardo, não, mas eu no meu não é local de nesse- trabalho não gostava de ser filmado. Se nas Não é escolas nesse- até é mas isto não proibido estou a referir o trabalhar. nome dos Não, mas ou alunos. seja, há aqui temos de ter aqui... Daniel, tens Mas eu não estou a dizer que num estou sítio contra. onde há atenção. discussão para a votação do bem público, Mas a informação vem toda o para fora, escrutínio- ninguém está a esconder nada. a informação vem toda Mas para o fora. Gonçalo, não é peço bem desculpa, assim, o não é bem assim. grande problema disto é, seja do PG, ou seja do PS ou PSD, eu estou aqui a incluir todos, também temos para além de proteção de dados e tornar aquilo um sítio um pouco mais de... Igual à Assembleia Municipal. Mas aqui a questão é, se os discursos começam a ser, ou a informação começa a ser dada de uma determinada forma, porque já sabemos que vai ser ouvida e que vai manipular também a opinião pública. Ou seja, em vez de ser muito mais concreto e responsável, podemos criar um risco de as reuniões do Executivo, a informação, ser muito mais populista também. Seja de uns ou de outros, agora não estou aqui a especificar. Esse é um dos grandes riscos, na minha opinião. Temos que lembrar que antigamente, ainda no tempo de Maria do Carmo Borges e Joaquim Valente, as duas reuniões mensais eram públicas. Com a entrada de Álvaro Amar é que passou a haver apenas uma reunião pública em que os jornalistas podiam assistir. Só dizer aqui ao Daniel, que há bocado não tive a oportunidade depois de acabar, a forma como tu muitas vezes defendes o indefensável faz-me lembrar aquele partido político que disse que a Coreia do Norte, sim, não considerava que fosse uma ditadura. Mas, quer dizer, estamos a falar do mesmo registro. Pá. Ora, Gonçalo, sobre esta temática também já... Sobre esta temática, pronto, eu sou completamente a favor da transmissão de qualquer reunião em que haja debate. Uma coisa é, nós agora até poderíamos, e trago aqui o assunto agora a um nível superior, as reuniões do Conselho de Ministros não são públicas. A Assembleia da República é completamente pública, Claro. é gravada, transmitida. Aliás, a IRTV, tens a Tem um IRTV. canal de Exatamente. televisão Canal próprio, próprio. exatamente. Pronto. A Câmara da Guarda também tem um canal de televisão próprio, não é? Exato, também, exato. O Conselho de Ministros, tal como por exemplo uma Assembleia de Freguesia, eu já não meto no mesmo saco, por assim dizer, de uma forma mais popular. Porquê? Ou seja, na reunião de Câmara nós temos os vários partidos representados, os pontos são levados numa ordem do dia à discussão e são discutidos, mas discutidos a nível de altercação política, ou seja, em que há quem defende, em alguns pontos, às vezes, em muitos deles, as pessoas não imaginam, mas em muitos deles há unanimidade. Mas em muitos deles há altercação de argumentos, não é? Há discussão, como deve ser feita, e há esclarecimentos que são prestados, que são pedidos e são prestados, outras vezes não são prestados. Mas é isso que acho que o público em geral tem que saber também. Porque uma coisa é nós dizermos assim, pegamos no jornal e nós acreditamos, até hoje são raríssimos os casos de notícias que tenham vindo deturpadas de alguma forma das reuniões de Câmara, das Assembleias Municipais. Mas uma coisa é dizermos assim, um assunto um bocadinho mais polémico, importante, foi discutido e a votação foi esta. Uma coisa é nós conseguimos ler, e até depois os partidos, muitas vezes, quando são os assuntos mais quentes, até dão declarações, mesmo no fim, e tudo, a explicar o seu ponto de vista, mas outra coisa nós percebemos como é que a reunião como é que a reunião se processou. Portanto, Daniel, eu acho Mas eu não estou a tomar aqui uma que posição, até é algo que tem que ser refletido, tem que ser muito bem definido. Mas eu também não vejo aqui o Ricardo, está tão preocupado, mas eu não vejo. essa sugestão, Claro. parte disso, que neste momento Eu acho que sim, claro. E acho que tem que haver um regulamento muito bem definido. Eu acho que o Ricardo, o Ricardo tem que se preocupar, e agora a pergunta que faço ao Ricardo, que já que se preocupa tanto com estas transmissões, para já foi um problema quando o Fábio Pinto e a oposição para o Prata transmitir, portanto a Junta de Freguesia para transmitir as Assembleias. Foi um grande problema. Foi um grande problema do teu partido, do teu candidato. Mas depois não era isso que eu queria. Salvo erro em Assembleias de Freguesia, Foi muito complicado. E foi implementado. Mas, pegando aí, eu não vejo o Ricardo preocupado. Tivemos uma tomada de posse da Junta de Freguesia que não foi transmitida. Porquê? Que devia ser assim transmitida, um ato público. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Já vamos falar sobre isso, a tomada de Eu posse. também acho que sim. Não sei. Chaves Monteiro. Não sei, pois. Gonçalo,
Eu só terminando mesmo aqui o ponto, o que eu acho é que, efetivamente, o que o Daniel estava a dizer, acho que devia funcionar exatamente ao contrário. Os tempos são outros e cada vez mais as pessoas têm que compreender, os políticos, os agentes políticos têm que compreender que têm de dar satisfação. Sim, claro, naturalmente, mas isso são coisas diferentes. Quando tu dizes que a transmissão de uma reunião poderia de alguma forma trazer assuntos delicados ou sem cá para fora, ainda bem, mas é isso mesmo. Não, mas assuntos são privados, os políticos, mas os assuntos são de sigilo, administrativamente, eventualmente são muito poucos, e aí até se a reunião for pública e ela houver público e jornalistas são requisitados. Claro, mas eu estou a salvaguardar isso. Isso é exceção. Agora o que eu acho é que a transmissão em direto de qualquer tipo de reuniões deste formato, em que vários partidos representados em discussão para discussão e aprovação de pontos, só fica a ganhar com a transmissão. Até porque os políticos que lá estão têm que pensar duas vezes no que vão dizer, têm que se preparar bem para as intervenções que vão fazer. É completamente diferente. Só ficávamos a ganhar ao maior nível de competitividade. No todo. E depois as reuniões até podem ser públicas. Eu posso não ter tempo para lá ir assistir a elas. Claro. E os cidadãos também não têm tempo para ir consultar as atas, por exemplo. E eventualmente têm a ouvir, portanto têm que vir depois. Ora, o Daniel foi dizendo... Só uma coisa, para além de que as atas não é naquele exato momento. Portanto, há um delay entre a reunião e depois o aparecimento da ata. Um ou 2 dias depois. Pronto, e muitas vezes as coisas até deixam de ter relevância naquele enquadramento temporal. Se bem que a Câmara da Guarda, no seu site, também coloca as deliberações da reunião de Câmara. Aliás, tive o cuidado de verificar isto lá. Apenas a deliberação foi aprovado o X com os votos favoráveis ou contra deste ou daquele. Não, eu acho que é um tema. Eu acho que é mesmo. Não, mas está a ata toda também depois, mais tarde. Ora, o Daniel foi falando desta temática, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, eu penso que só para voltar aqui a reforçar, que é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser bem pensado, e claro que penso eu que não está Daniel, fora. Desculpa, em 4 anos não tiveram tempo para pensar. E antes. Olha que a bomba atómica desenvolveram em menos tempo. E era o que era. O projeto Manhattan. Não. A bomba atómica foi 3 ou 4 anos que desenvolveram aquilo. Mas eu acho que devíamos estar mais preocupados com o desenvolvimento da Guarda do que as filmagens para enxovalhar pessoas. Vamos continuar então. Na segunda-feira, depois do nosso programa, foi tomada de posse da Junta de Freguesia da Guarda e, já não era uma surpresa, a Cássio Pereira deu a mão a Chaves Monteiro. A quem é que aproveita este bloco central na Junta de Freguesia da Guarda, Ricardo Neves Sousa? Bem, quem aproveita esta coligação é a população da Freguesia da Guarda, são os fregueses da Guarda, porque sabem que durante 4 anos vão ter estabilidade governativa na sua junta de freguesia. Eu não vejo com maus olhos, desde que isto seja feito em prol da comunidade. Não, muito sinceramente. Vá lá. Por amor de Deus. Não, olha, é assim. Deixa-me só interromper. O problema é que nós não temos uma coligação. Tu me estás a acreditar. Nós não temos uma coligação junto à freguesia. Não tomamos como garantido. Uma coligação ad hoc. Que os 2 ou os 3, até contando com o presidente da mesa, elementos do PS, vão votar a favor. Gonçalo, eu quando aqui disse coligação foi uma forma de simplificar a linguagem. Já para 4 anos, mas não há acordo nenhum para 4 anos. Que eu saiba. Assim, aquilo poderá haver pontualmente. Aquilo que me pareceu, e eu não perguntei diretamente aos visados, ao Carlos Chaves ou ao Acácio, não perguntei diretamente, mostrem-me lá os termos do acordo. Mas a sensação com que eu fiquei, aliás, como toda a gente que estava ali ao pé de mim, de vários quadrantes políticos, era que durante estes 4 anos ia haver um entendimento em que as principais políticas e determinações iriam passar, se não fosse pela aprovação, pelo menos com a abstenção. Foi uma mostra de que isso pode acontecer. Eu não iria mais longe do que isso. Exato. É uma mostra de que isso pode acontecer. A verdade, o que aconteceu foi: houve uma mesa e um executivo que foram aprovados com os votos do PS, em que em negociação o PS acaba por ficar com o presidente da mesa. É o que eu tenho a dizer. Foi o que aconteceu. Foi o que foi. Isso agora já são contas dos partidos. Agora, eu acho que isto transmite à população da Guarda que efetivamente durante 4 anos
há aqui, ou pelo menos tendencialmente, poderá haver uma instabilidade governativa que permite que as coisas passem de uma forma Ou também natural. instabilidade. Não há certeza de instabilidade. Agora é assim, por acaso, eu estive presente na tomada de posse e fiquei um bocadinho estupefacto com a intervenção do Sr. Arquiteto Saraiva, que estava ao Carlos a começar a dar posse às pessoas e pediu para intervir. E aquilo que ele foi dizer foi que achava que era uma coligação negativa, as palavras não são minhas, e que a coligação PPM Nós Cidadãos também não quereria ser uma força de bloqueio e que estava disposta também a ajudar. Basicamente a dizer, eu também aqui estou, porque é que não falaram comigo? Bem, se havia essa vontade tão grande de também ser mais uma força construtiva, teria falado antes, não aproveitava ali aquele momento para fazer aquilo que eu acho que foi completamente extemporâneo. Portanto, quem age de boa fé e está de boa vontade, sabe encontrar os momentos e os tempos certos para fazer as propostas a quem de direito, que depois poderão ser ou não negociadas. Agora, ali aquilo pareceu-me completamente extemporâneo. Eu acho que o PG, o extinto PG, agora formalizado pelo Nós Cidadãos e PPM, quis até ao último momento dar uma prova de vida no seu extrator final, quando sabia que já não havia possibilidade e, portanto, aquela força que essa coligação mostrou durante as eleições, agora vai ser um pouco mais apagada, porque efetivamente existe esta estabilidade governativa na Junta de Freguesia da Guarda e que quem tem a ganhar são os fregueses da Guarda. Gonçalo? Foi o que eu acabei de dizer. O que eu posso dizer é que efetivamente o que aconteceu foi um acordo para a viabilização do Executivo e da mesa, em que, como há 4 anos tinha acontecido também, o PS acaba por viabilizar, sendo que há 4 anos o PS achou, os seus intervenientes, os eleitos e a equipa acharam que não deveriam ocupar nenhum lugar. Desta vez o PS e os intervenientes que foram eleitos acharam que efetivamente deveriam ocupar um lugar. A partir daqui, claro, há um sinal, temos aqui um sinal em que poderá haver entendimento para o futuro, sem dúvida que sim. Se tivesse chumbado o Executivo, aí é que tínhamos um sinal que não haveria a possibilidade de entendimento nenhum. Poderá haver entendimento. Aliás, o PS pauta-se como se pautou durante os últimos 4 anos, tenho a certeza que se continuará a pautar pela assertividade naquilo que as pessoas da Guarda querem. E o que for apresentado e que for proposto que possa beneficiar os cidadãos da Guarda, de certeza que o PS estará a favor. E se o PSD quiser aproveitar alguma ideia que o PS da Guarda tinha apresentado, em particular para a Junta de Freguesia ou no geral no seu manifesto autárquico para todo o Conselho, também de certeza que terão todo o apoio, toda a ajuda e todo o alento que possa ser dado para uma situação dessas acontecer. E acho que está dito o que aconteceu na segunda-feira à noite, faz hoje uma semana, da Junta de Freguesia. Daniel, já ficámos a saber que não é uma coligação, mas é um acordo. Sim, mas a minha perspectiva é que não sei se houve negociações também com o PG, não faço ideia, porque são coisas autónomas, naturalmente. Porém, eu sou apologista de que quem ganha deve governar. Portanto, acho que Chaves Monteiro não tinha essa necessidade de fazer esta coligação. Não sei se é uma coligação negativa, ou mais ou menos, ou assim. Não faço ideia. É uma forma de governar. Agora, há uma coisa que é certa. Isto aqui é claramente, na minha opinião, é claramente mais projetos pessoais do que propriamente políticos. Eu acho que o PSD perde totalmente. O PS ainda perde mais, porque o PS seria também, quer dizer, o Estado onde está, neste momento, infelizmente, no declínio onde está, precisava de ser uma força de poder criticar, de construir, crítica construtiva, tem que continuar à tona, é isso? É verdade, porque agora, com que cara, ao contrário daquilo que o Gonçalo está a dizer, honestamente, eu acho que o PS não vai, também não precisa, mas o PS não vai bloquear qualquer proposta que seja mais fora da caixa de Chaves Monteiro, porque há isto aqui, não é? Portanto, agora, claro que pessoalmente Chaves Monteiro foi inteligente, portanto tem a ganhar, o Acácio também, portanto, agora a nível das estruturas políticas penso que ninguém ganha, neste caso ninguém ganha.
Ora, muito bem, vamos continuar, estamos quase a terminar. Acontecimento da semana, Ricardo Neves Sousa. Eu trago aqui um acontecimento e uma reflexão. E vou começar pela reflexão. Vi uma notícia agora estes dias em que dizia que o carro mais vendido na Europa em 2025 é o Dacia Sandero. Eu só quero lembrar que em 2000 o carro mais vendido na Europa era o Volkswagen Golf, que era o símbolo da Europa industrial, produtiva e confiante. Era um carro sólido, fabricado por operários bem pagos, com aço europeu, com motores alemães, e era um orgulho de engenharia. Em 2025, o carro mais vendido é o Dacia Sandero, é feito na Roménia, com componentes que se dividem entre a Turquia, Marrocos e a China. Neste momento o Golf é o quinto mais vendido. Ou seja, isto diz-nos o estado da arte do progresso europeu. Eu até retirei uma frase desse artigo que diz assim: passámos de produzir o que o mundo comprava para comprar o que o mundo produz. Passámos de engenheiros de motores para gestores de sustentabilidade e da inclusão. A Europa transformou-se no continente da legislação bonita e das carteiras vazias. Portanto, estamos a desindustrializar a Europa para dar essa possibilidade a outros países, como a China, a Europa também. Calma, a Europa, mas com componentes vindos de outras paragens. Eu acho que é a altura de repensarmos aquilo que nos está a acontecer. Mas, em sentido contrário, dou também os parabéns pelo facto de hoje ter começado a Web Summit em Portugal, um dos eventos que mais projeta Portugal no mundo no âmbito das novas tecnologias e que pode também ser um motor de desenvolvimento. Basta lembrar que durante 4 dias são esperadas mais de 70 mil pessoas neste certame, portanto é o mais participado até à data. E acho que é um bom exemplo daquilo que Portugal e a Europa pode fazer para se dinamizar. Gonçalo? Bem, eu queria falar aqui de 2 assuntos externos que nos dão também, é uma reflexão também, que dão-nos esperança e mostram como realmente as coisas podem mudar. E isto até vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Ricardo diz. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, Trump perdeu as eleições para as autárquicas deles e as regionais, os governos, não é? Dos Estados, em toda a linha. Principalmente naqueles candidatos em que ele próprio fez questão de dizer: é este, é que vocês têm que votar, se não votarem nele, portam-se mal e eu castigo-vos. Perdeu as eleições para o mayor de Nova Iorque, perdeu as eleições para os governadores dos estados, por exemplo, da Virgínia e de Nova Jersey, para democratas que neste momento são democratas bastante à esquerda daquilo que é possível ser na realidade do Partido Democrático norte-americano. Aliás, ele acusou o mayor de ser comunista, socialista, exatamente. comunista, exatamente. Eu tinha aqui isto. Mas pronto, mas o que eu queria aqui falar mais, o essencial é que Zoran Mamdani, independentemente de ser muçulmano, nascido no Uganda, filho de indianos, seja o que for, ele tem 34 anos. E a campanha dele foi uma campanha feita pela Positiva e com um especial enfoque em medidas nos Estados Unidos, efetivamente, aí eu acredito que nos Estados Unidos estas medidas sejam de extrema esquerda. Taxar os multimilionários, fornecer creches, né? Aumentar a rede de creches estatal, habitação, construir habitação e impor limites por tetos às rendas. Bem, onde é que nós estamos? Nova Iorque, né? Ok, Nova Iorque. Há uns anos atrás ninguém imaginaria que fosse possível alguém com este... Nova Iorque não reflete a América. Nova Iorque não reflete a América. Mas a América também foi um bocado ao encontro disso e vai cada vez mais. E entretanto, nós por cá, um bocadinho mais por cá, na União Europeia, nos Países Baixos também já tivemos as eleições. E o Rob Yetten, de 38 anos, ou seja, estamos a falar... Zoran Mamdani, 34, Rob Yetten, 38 anos, e os democratas do D66 venceram o PVV, que governava de extrema-direita na Holanda, do Geert Wilders. Com uma mensagem, basicamente era resumida numa frase quase do Yes we can, aqui era uma coisa em holandês que eu não me vou atrever a dizer, mas que significava sim, é possível. A principal... Menos a nossa idade, é que já não é possível. Menos o quê? A nossa idade, já não podemos candidatar. A nossa idade. Mas isto agora é mais uma coisa impressionante. A principal medida que Rob Yetten apresenta é a construção de 10 novas cidades
para colmatar a falta de 400 mil habitações. Construção de cidades, já não se fala em Construção de cidades. de habitação, é mesmo cidades logo. Ou seja, eu vou Na dizer Holanda é fácil que é tudo planinho. viragem à esquerda, claro, o Rob Jetten vai ter uma vida muito difícil. Há 15 partidos representados no Parlamento holandês, que tem 150 deputados. Portanto, isto dava uma média de 10 deputados por partido. É claro que alguns só têm um deputado ou dois. Ele tem 29, 28, 29, eu já não sei bem como é que ficou o resultado final. Ou seja, ele para chegar aos 75 vai ter que fazer muitas coligações com muitos partidos. No entanto, não deixa de ser um lento. Temos pessoas de esquerda, jovens, com políticas sociais bem vincadas a ganhar eleições em países muito desenvolvidos e muitas vezes encarados como a imagem do progresso capitalista e neoliberal na Europa e no mundo. Isso quer dizer que vai chegar a Portugal um dia destes, não é? Vai chegar a Portugal um dia destes, sem dúvida. E é possível combater a extrema-direita com mensagens positivas. Muito bem, Daniel Lucas, acontecimento da semana? Eu tenho aqui 3 muito rápidas. Uma é que nós na semana passada estávamos aqui a vanglorizar o LS. Há uma informação que está aqui a decorrer, não é? Que é da Comissão de Pediatria, que dá um valor muito baixo à nossa pediatria. Portanto, acho que é preocupante, temos que refletir, e acho que, claro que isto não tem nada a ver com culpa nem da administração, nem do município, mas que, portanto, eu acho que está na altura também, porque isto, apesar de ser só ainda Eu acho que há um erro na classificação. É um erro enorme. Há um erro, porque a Guarda tem possibilidades de ir para o 2A e nós estamos no 2B. Portanto, eu acho que é um erro. Mas a questão é que já saiu, não é? Está em consulta pública. Está em consulta.